Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando obviamente nos grandes filmes que continuam seu lançamento agora em 2025. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. E essa foi mais uma semana em janeiro com poucos grandes lançamentos. Essa é uma realidade que a gente vê quase todo mês de janeiro, o que ajuda os lançamentos de dezembro a terem uma longevidade muito grande. Esse não foi um final de semana sensacional, né? A gente não viu aquelas quedas baixíssimas como nos finais de semana passado. Talvez agora seja de fato, né, o mês de janeiro. O Natal já passou, o Ano Novo já passou, então agora a gente já entrou naquele mês que é um pouco mais fraco do que outros meses no decorrer do ano. E o grande lançamento desse final de semana foi o primeiro colocado, Covil de Ladrões 2, que é um filme com o Gerard Butler e com mais um grande elenco, né? Tem o 50 Cent, tem o filho do Ice Cube lá, eu me esqueci o nome dele. Eu acabei de conferir aqui, né? É O'Shea Jackson Jr., né? O filme eu não assisti ainda, eu assisti o primeiro. O primeiro é um filme legal, né? De ação, então eu tô animado para assistir o segundo também quando for possível. O filme não teve uma abertura sensacional, mas teve uma abertura satisfatória, em pé de igualdade com o seu antecessor, que foi lançado no ano de 2018. O filme abriu com 15,5 milhões de dólares, que não é um volume bom para um primeiro colocado, se a gente considerar o restante, né, dos outros meses, mas em janeiro é o suficiente, né, para ficar com a primeira posição. Por isso mesmo que a gente vê janeiro como um mês muito fraco. E o filme teve um orçamento de 40 milhões, que não é um orçamento baixo pela abertura que o filme teve, então não foi uma boa abertura considerando seu orçamento. E a abertura, como eu disse, foi igual praticamente a do seu antecessor, só que o outro filme custou 30 milhões e esse custou 40. Então, se a gente comparar as duas aberturas, a abertura do primeiro foi bem superior. O filme acabou fazendo 80 milhões de dólares internacionalmente. Esses mesmos 80 milhões não vão ser o suficiente para transformar esse filme em um filme lucrativo, se de fato essa for a performance desse novo filme. O que pode não ser, o filme pode conquistar mais mercado internacional, mas eu acho que no mercado norte-americano os filmes vão ter performances semelhantes. Na segunda posição ficou o filme do Mufasa. O filme do Mufasa continua, né, tendo uma performance bem superior à que a gente imaginava na sua abertura, né? O filme teve uma abertura muito ruim, principalmente se a gente comparar com outros live actions da Disney. E sim, eu tô chamando o Mufasa de um live action porque é uma versão fotorrealista, né? Toda vez que eu falo do Mufasa ou do Rei Leão, né, dessas versões em live action, muitas pessoas falam, pô, mas é uma animação. Eu não considero uma animação, a animação é aquela clássica. Essa versão, ela tenta parecer real, né? Então se existissem humanos nesse mundo, eles seriam interpretados por atores, independente da forma, né, que o filme foi feito, né? É feito em CGI, mas pra mim é considerado um live action, né? Assim como o filme do Mowgli é um live action. Tem um ator, obviamente, né? Tem um personagem humano, mas eu acho que o fato da Disney ter tentado trazer versões fotorrealistas desses animais transformam ele em um live action. Se vocês discordam, digam aqui nos comentários. O filme fez mais 13 milhões de dólares, caindo 43%, então mais uma queda abaixo dos 50%, e o filme bateu 539 milhões de dólares, então bateu a marca do $500 milhão, que é um resultado que pode não ser sensacional. Obviamente o filme tem um orçamento acima dos 200 milhões de dólares, mas é um resultado relativamente bom se a gente considerar a abertura terrível que esse filme teve. Eu acho que ele deve chegar ali até o final da sua corrida a 700 milhões, 650, então não vai ser um resultado horrível, né? Não vai ser o grande flop que todo mundo imaginava quando o filme abriu ali com 35 milhões de dólares no primeiro final de semana. E aqui eu não canso de mostrar, né, esse comparativo, justamente porque muita gente tá falando, pô, mas o filme não é um flop, mas o filme, né, tá tendo uma performance boa. Eu recebi vários comentários no vídeo passado, mas se a gente olhar esse quadro, dá pra gente ver por que a posição do mercado, a posição dos especialistas era de que Mufasa teria uma performance muito ruim. Olha aqui, ó,
O filme do Rei Leão teve uma abertura de 191 milhões, A Bela e a Fera 174 milhões, Aladdin 91, Alice no País das Maravilhas 116, O Livro da Selva 103 e A Pequena Sereia 95. Então a pior de todas essas aberturas era justamente do Aladdin, com 91 milhões de dólares, e o filme acabou fazendo 1 bilhão. Aí veio o Mufasa e abriu com 35 contra praticamente 100 milhões de todos os seus antecessores. Então a queda foi muito grande, né, dentro dessa franquia dos live actions da Disney. Obviamente teve o filme Dumbo, tem outros filmes por aí que tiveram performances muito piores. Mas aí o filme do Mufasa conseguiu crescer nas próximas semanas de uma forma que parecia irreal. Aqui, ó, de uma abertura de 125 milhões de dólares, o filme saltou para 327, depois para 476 e agora para 539. Então a queda foi muito grande, de 149 agora para 63. Eu imaginei que o filme fosse cair de 149 para cerca de 90, 80 milhões, então a queda foi bem mais acentuada. Então agora talvez o filme do Mufasa tenha entrado numa normalidade, então a gente pode estar vendo agora quedas mais previsíveis. Talvez aquele período, né, do filme aumentar da primeira para a segunda semana, que é algo, né, muito difícil da gente ver acontecendo, esse período parece que chegou ao fim, agora a gente está vendo quedas gradativas. E aí na terceira posição ficou o filme do Sonic 3, o grande concorrente ali do Mufasa na primeira semana, que levou muitas pessoas a falarem, ó, o Mufasa tomou um couro ali do Sonic 3, o que de fato aconteceu em território americano, só que agora o Mufasa conseguiu dar uma disparada ali na frente. As pessoas estão com teorias da conspiração aí, que a Disney ela afetou a performance do Sonic 3, mas eu não vi indício nenhum disso. O Sonic 3 continuou no mesmo volume de salas, né, nas primeiras semanas, enquanto o Mufasa também, então eu não vejo motivo para essas teorias da conspiração. O nome, né, Rei Leão, Mufasa, é realmente muito forte, enquanto o Sonic 3 tem uma base de fãs muito consolidada e as pessoas foram assistir já no primeiro final de semana e depois não foram rever o filme várias vezes, enquanto o Mufasa é um filme com apelo talvez mais infantil, né, as crianças ou famílias, né, não foram assistir já na primeira semana, deixaram para assistir depois que entraram de férias e assim por diante. Então acho completamente compreensível essa disparada que Mufasa deu, enquanto Sonic 3 começou muito forte, porque tem muitos fãs, tem muitas pessoas querendo assistir o que vai acontecer nessa saga, e depois o filme deu uma enxugada mais rápida. Isso acontece muito com filmes de terror e acontece muito também com filmes da Marvel, filmes de super-herói em geral, que tem já essa base de fãs consolidada. Então o primeiro final de semana costuma ser maior e depois o filme dá aquela enxugada. Foi o que aconteceu com Sonic 3, que não aconteceu tanto assim com Mufasa. E o filme Sonic 3 está indo bem rápido, né? Ele tá correndo bem rápido rumo a se tornar o maior filme da sua franquia, porque o primeiro filme fez 319, o segundo fez 405 e o terceiro agora tá com 384 milhões. O primeiro em 2020, segundo em 2022, terceiro em 2024. Então, essa franquia está sendo muito organizada. Eu imagino que até 2026 a gente já veja um novo filme, além de projetos que estão chegando na Paramount Plus. Então a franquia é extremamente bem sucedida, eu não vejo motivo para essas comparações que as pessoas estão fazendo negativamente contra Sonic e contra Mufasa. São dois filmes diferentes, com públicos diferentes, né, que têm inclusive performances totalmente diferentes para os seus estúdios. O Sonic custou 120 milhões, enquanto o Rei Leão, lá o Mufasa, custou mais de 200. Então o filme do Mufasa tem mesmo que fazer mais dinheiro para se tornar lucrativo, porque ele custou o dobro. Então o Sonic, eu diria que hoje já é lucrativo, enquanto o filme do Mufasa também. Só que o filme do Sonic custou muito menos, então ele começa a gerar lucro muito antes. Eu acho que Mufasa vai ser um filme que vai trazer mais dinheiro nas salas de cinema, mas depois as pessoas voltam a assistir animação. Não sei se vai existir tanto interesse assim pelo filme do Mufasa, enquanto Sonic continua sendo uma franquia que pode atrair muita gente. Então Sonic 3 não tem que bater o filme do Mufasa mesmo, justamente por causa dessa diferença de orçamento. Então não tem por que existir essa concorrência, né, que as pessoas estão criando aí no Twitter, no Instagram, colocando um filme contra o outro. E aqui a performance, né? A performance de Sonic 3 caiu bastante na última semana. O filme foi de 60 para 210 para 336
e agora para 384. Então, de 210 para 336 foi um salto muito grande e agora esse salto foi muito menor, a queda foi de 126 para 48 milhões. Então caiu para quase um terço a performance dessa última semana. E agora a gente avança para o filme Nosferatu, do Robert Eggers, né? O filme fez mais 6,8 milhões de dólares, com uma queda de 48%, e o filme chega a 135 milhões, o que coloca ele entre um dos maiores filmes para maior de 18, de terror. Óbvio que não dá pra gente comparar com Deadpool e Wolverine, né? Porque é um filme de terror, mas ele tá entre os maiores lançados em 2024. O filme, como eu disse, custou 50 milhões de dólares, que não é um valor tão alto assim. Eu queria atualizar mais uma vez aquela lista dos filmes de vampiros, que tem, né, Nosferatu, Drácula, Entrevista com o Vampiro, Drácula 2000, Blade 2, O que Fazíamos nas Sombras, Sombras da Noite, Drácula Untold, Crepúsculo, lá o último filme, Renfield, Underworld e finalmente Nosferatu, agora com 135 milhões. Lembrando que o mais assistido de todos eles, que não é Crepúsculo, é o filme Sombras da Noite, do Tim Burton. E o filme que eu considero, né, a maior inspiração para esse filme do Nosferatu, pelo menos em termos temáticos, é justamente o Drácula do Bram Stoker, né, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola, que tem a atuação do Keanu Reeves, da Winona Ryder. É um filme que eu gosto bastante, o Gary Oldman tá muito bem no papel. Tem alguns momentos, né, que o filme decepciona, o Keanu Reeves está completamente errado ali naquele papel. É uma coisa que o Francis Ford Coppola adora fazer, na minha opinião, é colocar pessoas totalmente erradas ali nos filmes. Quem assistiu O Poderoso Chefão 3 sabe muito bem, né, que ele comete algumas gafes enormes em termos de casting, mas ele tem alguns acertos muito bons, como o Gary Oldman no papel principal. E eu decidi ir um pouco além, né? Eu não tinha feito esse quadro ainda. Eu decidi pegar a filmografia inteira do Robert Eggers. Ele não tem tantos filmes assim. Ele tem somente 4 filmes, que é A Bruxa, The Lighthouse, O Homem do Norte e agora Nosferatu. Esses são os resultados de todos os filmes, começando com A Bruxa, que abriu com 8,8 milhões, e acabou fazendo 40 milhões com um orçamento de somente 4, então o filme fez 10 vezes o seu orçamento, então é o melhor resultado em termos percentuais até o momento. Depois The Lighthouse, 427 mil, porque teve uma abertura limitada, acabou fazendo somente 18 milhões com um orçamento de 11, então não dá pra dizer que o filme foi um grande sucesso, mas é um filme que já se tornou icônico, que pode muito bem vir a ser um clássico aí no futuro. É difícil a gente falar, né, para um filme que tem somente 5 anos aí de lançamento, mas o filme tem potencial, né, para ser reconhecido como um grande clássico no futuro. O terceiro filme é O Homem do Norte, que foi muito questionado, né, na época, porque é um filme diferente ali pro diretor, não é o que as pessoas esperavam, né, do diretor. Mas esse foi o filme que foi pior, né, em termos de performance. Ele fez 70 milhões de dólares e foi um filme com um grande orçamento. E agora Nosferatu, que já está sendo a maior bilheteria do diretor, mas que teve um orçamento muito alto também. O filme já vai se tornar lucrativo. Eu acho que agora ele estaria próximo do seu ponto de break-even, né? Ele custou 50, ele teria que fazer acho que uns 120, 130 milhões para se tornar lucrativo. Então o que vier a partir de agora, pelo menos na minha opinião, já é lucro. E antes de continuar, eu queria perguntar para vocês quantos filmes já bateram a marca de 1 bilhão de dólares, porque o Moana 2 com certeza vai ser o próximo filme a entrar nesse seleto grupo. Então, antes de continuar, digam aqui nos comentários, porque daqui a um tempo eu revelo para vocês quantos filmes fazem parte desse grupo. O filme Moana caiu 47% do final de semana passado para esse. O filme fez mais 6,5 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, em pé de igualdade com outros filmes da Disney que bateram a marca de 1 bilhão, né, nesse mesmo tempo aí de percurso. E o filme chega a 989 milhões de dólares, então faltam 11 milhões de dólares para ele bater a marca de 1 bilhão. Ele não vai bater de longe, né, porque o filme não tá mais correndo ali nas bilheterias. A mesma coisa que aconteceu com o filme do Mufasa aconteceu também com Moana 2, então não acho que o filme vai ter pernas muito longas a partir de agora. E aqui eu fiz a pedido, né, de alguns inscritos aí no vídeo passado, eu fiz um comparativo entre os dois filmes da Moana, né? O primeiro filme abriu com 56 milhões, o segundo abriu com 139 milhões, então mais do que dobrou, né, o que o filme tinha feito na sua abertura. E o filme fez 643, né, o primeiro filme,
contra 989 do segundo. Isso mantém quase a regra, né, das animações recentes da Disney, a sequência fazer muito mais do que o primeiro filme. Isso vale para Procurando Nemo, vale para Os Incríveis. Eu não me lembro se Monstros S.A., né? Eu acho que Universidade Monstro bateu, mas não foi tão de longe assim. Frozen, os dois filmes, né, ficaram equilibrados, então não é que o 2 fez muito mais do que o primeiro, mas os dois filmes são enormes sucessos. E agora a gente tem Moana 2, que foi muito fortalecida pelo Disney Plus, que com certeza é um filme que a Disney está extremamente satisfeita, porque seria uma série do Disney Plus, e eu acho que esse filme vai trazer muito mais visibilidade quando chegar ao Disney Plus do que uma série, porque eu acho que essas séries acabam tirando um pouco o brilho, eu acho que as pessoas não ligam tanto assim. Então, enquanto muita gente se sente obrigada, né, entre aspas, a assistir um novo filme da Moana, eu acho que se fosse uma série, muitas pessoas não teriam o mesmo interesse. Então, bola muito dentro aí do Bob Iger, pelo menos em termos de lucratividade. Se deveria de fato ter continuado, né, para ser lançado como uma série ou não, aí fica para as pessoas decidirem. Aqui a evolução, né, de cada semana: 214 milhões, depois 117, 75, 90, 78 e aí caiu de 78 para 29. Então essa foi a maior queda, né, em termos percentuais aí que a gente já viu, de 78 para 29. E é justamente por isso que eu falo que o filme não vai bater 1 bilhão de longe, porque se caiu de 78 para 29, pode cair de 29 para 15, de 29 para 10, e a evolução ser bem devagar a partir de agora, e o filme chegar ao fim daqui a poucos milhões de dólares, né? Não tá muito claro quanto o filme ainda vai fazer, mas eu acho que a desaceleração foi bem acentuada. Aqui só atualizando o resultado de todas as sequências da Disney que tiveram um lançamento grande aí cinematográfico: Bernardo e Bianca, Fantasia 2000, o filme do Detona Ralph, Frozen 2 e finalmente Moana 2, agora com 989. Essas são todas as maiores aberturas de todos os tempos para filmes animados. Enquanto na segunda semana parecia que Moana 2 não bateria a marca de 1 bilhão, agora já é mais do que certo que isso vai de fato acontecer. Então, Moana, Super Mario, Frozen 2, Divertidamente 2 e Toy Story 4, as maiores aberturas das animações, todas bateram a marca de 1 bilhão. E aqui, as maiores aberturas do ano, a gente tem Deadpool e Wolverine, Divertidamente 2 e Moana 2. Os 3 maiores filmes do ano tiveram também as 3 maiores aberturas do ano. E continuando, saindo do top 5 pela primeira vez em 8 semanas, ficou o filme Wicked. O filme, né, ele tá tendo uma performance boa ainda, mas ele saiu do top 5. Ele tá hoje com 697 milhões de dólares, ou seja, praticamente 700 milhões de dólares, que é mais do que o primeiro filme da Moana, como eu mostrei pra vocês, o que mostra que o segundo filme do Wicked pode ter uma abertura muito maior e pode ter uma performance muito superior, principalmente se conquistar o mercado internacional, porque o filme continua com uma performance de 65% dentro do território norte-americano. Se o filme tivesse feito 50% nos Estados Unidos, 50% fora dos Estados Unidos, o filme já teria batido a marca, inclusive, dos 800 milhões de dólares. E aqui são todos os maiores musicais, né? O filme já bateu o filme do Wonka, já bateu La La Land, já bateu Os Miseráveis, já bateu Mamma Mia, O Rei do Show e o filme Grease. Outro filme que deixou o top 5 foi Gladiador, que hoje chega a 455 milhões. Então eu tô oficialmente aposentando esse quadro aqui do comparativo entre Gladiador 1 e Gladiador 2, porque não tem muito motivo para ficar atualizando. Os valores estão variando muito pequeno, a variação, né, de valor é muito pequena semana após semana. O filme não vai chegar a 500 milhões de dólares, mas não teve um resultado tão fraco, né? O filme teve um orçamento alto, mas eu acredito que vai se tornar lucrativo. Eu acho que é um tipo de filme que muita gente está deixando para assistir quando chegar na televisão. É um filme com um público mais adulto, então acho que muita gente que talvez não vá ao cinema com muita frequência vai assistir Gladiador 2 quando chegar em uma opção, né, mais confortável. Outros filmes também, Homestead, o filme chegou a 19 milhões de dólares, é um filme da Angel Studios, né, só para vocês verem todos os filmes lançados pela Angel Studios até hoje. O filme do Craven, como eu tinha previsto, né, ele chegou a 59 milhões, então ele saltou, se não me engano, cerca de 3 milhões da semana passada para essa. Ele vai morrer com cerca de 60, 61 até 62 milhões de dólares, que é um resultado péssimo, inclusive
para essa franquia do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha da Sony, né, que é uma franquia simplesmente horrorosa, que não deveria existir, né? Nem os filmes do Venom precisavam fazer parte, né, de um universo, aí eles poderiam ser somente uma trilogia ali lançada pela Sony. E esses seriam talvez os maiores fracassos aí dos filmes de super-herói. O filme Kraven, né, falou pro Coringa: segura minha cerveja aqui que você vai ver o que é um fracasso de verdade. E agora, vindo aqui para o Brasil, falando do final de semana passado, porque os números demoram um pouquinho mais para serem atualizados, a gente tem o Alto da Compadecida 2, que conseguiu se segurar ali na primeira posição. O filme fez 14,4, ficando mais uma vez um pouco só acima do Sonic 3, que fez 13,4, e um pouco acima de Mufasa, que fez 12,6, enquanto Nosferatu teve uma performance relativamente boa, de 6 milhões, e Moana 2 fez 4,4. Então, depois de muitas semanas, desde que eu comecei, né, a trazer esse quadro das bilheterias brasileiras, o filme Ainda Estou Aqui, pela primeira vez, deixou o top 5. E eu já falei do Brasil, vamos falar agora do mercado norte-americano, que é o maior mercado ao redor do mundo. Na primeira posição ficou o filme Divertidamente 2, com uma performance muito boa de 652 milhões, Deadpool e Wolverine 636, Wicked 455, Moana 2 429 e Meu Malvado Favorito com 361. E no mercado internacional, poucas mudanças. O filme da Moana ultrapassou oficialmente Meu Malvado Favorito, né, o filme 4 ali do Meu Malvado Favorito. O primeiro colocado continua sendo Divertidamente 2 com quase 1,7, Deadpool e Wolverine com 1,3, Moana 2 com 989, Meu Malvado Favorito 4 com 969 e Duna Parte 2 com 707. E só respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás, quantos filmes bateram a marca de 1 bilhão? Foram 55 filmes. Entre 55, 54 e 56, mas nessa faixa porque alguns filmes são mais questionáveis, porque a bilheteria é sempre atualizada, então tem filmes que estão ali na casca para ter 1 bilhão ou para ter 999 milhões e às vezes eles estão na lista, às vezes eles não estão. Então só queria deixar isso bem claro para vocês, mas o número oficial são 55 filmes. O filme da Moana, já no final de semana que vem, muito provavelmente vai ser o 56º. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dos resultados do final de semana, né? Mais um final de semana sem tantas novidades, porque o mês de janeiro é realmente um pouco mais parado. Então, como sempre eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.